Boa tarde, meu nome é Olha, tenho 26 anos e por 7 anos fui considerada desaparecida e fui encontrada por um milagre. Eu não posso dizer exatamente que dia foi, mas na época eu tinha 3 anos e meio. Meus pais trabalhavam em Kiev naquela época e eu ia com meu pai para a casa da minha avó no vilarejo. Esperávamos na estação de trem quando meu pai saiu para ir ao banheiro. Bem, uma menina não conseguiria me levar junto e, sinceramente, nem lembro com quem meu pai me deixou, mas acabou acontecendo que ninguém estava olhando por mim. Foi assim que acabaram me levando. Ninguém conhecia essa mulher, nem meus pais, nem minha avó, ninguém. Era uma pessoa completamente estranha. Bom, pelo visto, ela chamou minha atenção de alguma forma, talvez tenha me oferecido alguma coisa. Eu me lembrava que, por exemplo, antes havia um quiosque desses na estação de trem, onde vendiam vários livrinhos e coisas do tipo. Eu andava com umas moedinhas, queria comprar um livrinho. Talvez ela tenha dito, vamos lá, eu compro para você. O papai ligou para a mamãe na hora. Eles, claro, correram por toda a estação, procuraram e pediram para anunciarem nos trens. Mas, infelizmente, ninguém fez isso. Depois ela ainda foi até o posto da polícia que tem em toda a estação. Lá disseram, espere, talvez ela volte. Minha mãe registrou o desaparecimento em Kiev. Disseram para esperar 3 dias. E o caso foi encaminhado para a polícia local de Gurovka. A estação ferroviária de Kiev fica a 100 quilômetros de Gurovka. Quem vai procurar aqui? Onde procurar? Ninguém reagiu a tempo. Ela foi considerada desaparecida. Eu tenho uma certa lacuna na memória. Eu não me lembro de como ela me levou. Ou seja, meu cérebro meio que bloqueou essas lembranças. O que aconteceu antes dela, eu não lembrava. E eu realmente a considerava minha avó. Quando eu perguntava pelos meus pais, ela respondia que eles morreram em um acidente de carro. Depois, todo ano, o que era estranho, ela colocava a foto de um homem e comemorava o aniversário dele. Ela me chamava de Dina, Dana e Diana. Às vezes, se a gente saía para algum lugar, acontecia isso, se andávamos de transporte público, ela colocava um boné em mim, escondia meu cabelo e eu era o Kolya. Bem, quando eu perguntava por quê, ela dizia que era para não botarem mal olhado em mim. Uma criança muito chamativa para evitar mal olhado. Pelo que entendo, ela sabia que poderiam me procurar. Ainda mais porque, como ficou claro, por muito tempo eu ainda usava as roupas com as quais ela me sequestrou. Eu tinha umas botinhas de couro com uns ganchinhos antigamente. E quando elas já estavam pequenas, ela simplesmente cortou onde ficavam os dedos. Ela dizia que era para deixar o pé mais fino, para não ficar com o pé largo. Ela às vezes se chamava de Valia, às vezes de Ira, mas como o nome dela acabou sendo Frisa, diziam que ela veio da Alemanha, não fugiu de lá. Ela, pelo visto, era judia de origem ou algo assim. Essa Frisa tinha um marido, ele era marinheiro, capitão, fazia viagens longas, mas ele a deixou, ele foi embora dela. Ela tinha um filho. Talvez seja verdade que meus pais morreram em um acidente de carro, que o filho dela morreu lá, talvez ela tivesse uma neta parecida comigo, ou seja, talvez seja algo psicológico. Ela talvez achasse que eu era sua neta. Morávamos no porão, que nem era um quarto, mas um corredor. Era um espaço comum no porão. Tem um corredor longo e cada morador tem tipo seu próprio quartinho lá, uma oficina ou algo assim. Bem, a gente colocava caixas. Colocávamos 4 caixas de plástico com papelão por cima, depois tipo casacos grossos de sapatos ou então um cobertor. E era ali que dormíamos, era uma cama improvisada. Não lavávamos as roupas por falta de lugar para secar. E para tomar banho, íamos aos banhos públicos. Antigamente, em Odessa, tinha muitos deles. E fora isso, a gente se lavava numa bacia, lá no porão. E era obrigatório usar sabão de alcatrão, como ela dizia, para não pegar nada. O cheiro era horrível, para ser sincera. Ela tinha aparentemente uma mania, ela guardava tudo. E aí, quando você entra nesse porão, tem simplesmente uma montanha de sacolas, caixas, de tudo, empilhado, empilhado. Em alguns lugares nem dava para passar. Estava praticamente cheio até o teto. A gente acordava, saía muito cedo, porque era preciso que nenhum dos moradores do prédio me visse. Isso acontecia assim, por exemplo, ela saía, olhava se não tinha ninguém no pátio, no banco ou em algum lugar. Ela me dava um sinal, eu saía rapidinho, depois ela saía atrás de mim. Se tivesse alguém, claramente a gente ficava lá esperando.
Era necessário não descerem para verem menos. É só isso. Eu não fazia nenhum ruído para que ninguém ouvisse nada. Durante o dia funcionavam oficinas no local. Enquanto uns serravam e outros faziam algo, eu precisava ficar sentada e quieta. Deus me livre, às vezes a gente nem saía de lá, ficávamos sentadas ali. Às vezes primeiro íamos ao mercado, depois íamos à igreja, ou então só sentávamos em algum parque. O dia inteiro a gente ficava andando pela cidade. Eu não fui para o jardim de infância porque ela não tinha nenhum documento meu, nem certidão de nascimento, nada. Quanto à escola, ela mesma me ensinava. Ela, aliás, era uma pessoa bastante instruída, ela não era nada boba. Eu não me comunicava com ninguém além dela. Eu não tinha amigos, ninguém. A única coisa é que, se a gente estava na igreja, as pessoas podiam me reconhecer, porque já me conheciam. Mas assim, de ter contato com outras crianças ou com mais alguém, não. Eu não tinha amigos, infelizmente. Na verdade, a gente nem ia a lugares onde as crianças costumam brincar. Acho que sim. Ela tinha problemas mentais, mas não era agressiva nem atacava pessoas, embora isso às vezes ocorresse. Ela juntava tudo que era necessário e desnecessário. Ela guardava tudo. E também tinha a ver comigo, porque ela acreditava piamente que eu era a neta dela, sim. Só para você ter uma ideia, era uma pessoa aparentemente instruída, que tinha um apartamento, como descobrimos depois, naquele prédio onde morávamos. Nós morávamos no porão, e ela tinha um apartamento no quarto andar. Por que uma pessoa tendo um apartamento mora no porão? Ela recebia dinheiro de algum lugar, sim, mas ela meio que não usava esse dinheiro. E vivíamos assim, do jeito que dava. Às vezes comíamos no mercado, às vezes comíamos na igreja. Desceu uma mulher. Ela me viu por acaso. Bem, essa senhora me cobriu com um cobertor. Lá perguntaram para ela quem era a menina. Ela disse que era uma conhecida dela do mercado que pediu para ela cuidar da filha. Bem, essa foi a primeira vez. E ela meio que acreditou, mas depois, quando me viram de novo, ela também me escondeu. Eles já ficaram preocupados. E essa mulher, ela era a síndica do prédio, foi até a polícia e fez uma denúncia. Mas disseram para ela, talvez essa menina fique melhor com essa senhora. Ela solicitou, mostrem fotos das crianças procuradas, por exemplo. Vou reconhecê-la, ainda mais por ser ruiva e chamar a atenção. E naquela época, eu acho que em 2 ou 3 anos eu não tinha mudado muito. Não mostraram nada a ela e disseram que talvez fosse melhor lá. Quando os moradores daquela casa me encontraram, a gente precisava ir para algum lugar e nós moramos na casa de um senhor idoso. Esse foi provavelmente o momento mais doloroso para mim, porque naquela época me bateram tanto que havia alguma coisa servida num copo. Eu era uma criança, eu comprei aquilo, mas não era água, era outra coisa. E por causa disso, apanhei tanto. E não foi ela quem me bateu, foi ele. Ele me bateu tanto com o cinto naquela vez. Minhas costas ficaram todas marcadas. Naquela vez eu fugi e passei uma noite dormindo debaixo de um carro. Depois, mais algumas noites, eu nem sei, sinceramente, agora que eu lembro disso. Eu não sei como eu não tinha medo, eu dormia no telhado da casa, até que ela pediu para uns rapazes subirem lá e me tirarem de lá. Tudo aquilo foi desagradável, mas isso foi doloroso. Eu fiquei com ela por cerca de 7 anos. Eu fugi dessa vovó. Eu não sei com quantos anos, porque na verdade eu nem sabia direito a minha idade naquela época. Eu só queria brincar como todas as crianças. Sabe como é? Dá vontade, né? Você vê crianças correndo e brincando por aí. Eu também queria aqueles brinquedos. Eu fugi e acabei conhecendo pessoas. Conheci uma menina, ela era cigana. Ela me levou para conhecer a família dela. Fiquei lá, literalmente fiquei 2 dias, e lá é costume sair para trabalhar, ou seja, pedir esmola, e no primeiro dia eu saí com eles. Descobri depois que passamos perto da casa onde morei com minha amiga. A polícia passou e me viu. Bem, eu não parecia uma cigana, não tinha aparência. Eles me levaram, perguntaram meu nome e sobrenome. A cigana me disse, você é fulana de tal. Eu contei para ela. No fim, não acreditaram em mim. Fui enviado ao primeiro abrigo, onde fiquei cerca de 1 ano. As crianças permanecem lá até que os documentos sejam feitos ou os pais sejam encontrados, ou seja, por pouco tempo. Quando cheguei ao abrigo, fui direto para o 3º ano, porque o primeiro e o segundo ela já tinha me ensinado, eu sabia tudo, basicamente. Ela ia lá. Eu nem sei com base em que, se ela nem tinha o documento original, nem o meu. Me chamavam, me levavam lá, ela sentada, perguntavam se eu queria morar com ela, que ela era minha avó. Recusei, só observei como viviam. Gostei, por exemplo, de viver no abrigo. Lá tinha outras crianças, tinha atividades, tinha diversão, então sim.
e com ela sentar de novo no porão. Bom, eu já não queria mais, para ser sincera. Me levaram de volta pro abrigo e ela ia lá. Ela passava regularmente pelos muros, ela me chamava, tentava me passar alguma coisa. Ela pedia para eu fugir. Depois pararam de me deixar sair na rua por um tempo, porque ela ia lá com muita frequência. Bem, enquanto eu estava no primeiro abrigo, veio uma equipe de TV e me filmou. Ou seja, estavam procurando meus pais. E uma conhecida da minha mãe viu o programa. Essa mulher mora no vilarejo. Ela viu completamente por acaso. Na foto, eu ainda estava com o cabelo bem curto, terrivelmente curto. Mas no geral dava para ver uma certa semelhança por eu ser ruivinha. E ela ligou para minha mãe. Acho que era a Olha. Ela, minha mãe, também entrou no site, pediu para alguém conhecido, olhou a foto e ela disse que quando viu não teve dúvida de que era eu. Na verdade, no nosso primeiro encontro, eu não diria que surgiu algum sentimento logo de cara. Eu simplesmente, meio que instintivamente... Bem, no abrigo todas as crianças esperam por quem? Isso mesmo, pelos pais. Basicamente me perguntaram quem. Então eu disse, mamãe. Bem, ainda estava tudo meio tenso. Quer dizer, a gente se viu por literalmente 2 minutos. Ela me ligava todos os dias e eu queria que viesse me buscar. Assim entendi que eram realmente meus pais. Mas infelizmente ainda era preciso esperar cerca de 1 ano, além de um julgamento, exame de DNA e perícia para provar que eram mesmo meus pais. Na minha memória, bem, simplesmente não há nada sobre eles. Eu nem sequer me lembrei deles, na verdade. Até hoje eu não consigo lembrar de nada daquela época, daquele momento. A psicóloga do primeiro orfanato afirmou que pode ser uma defesa do cérebro. Quando foi feito o teste de DNA, realmente ficou confirmado que, bem, meus pais são realmente meus pais biológicos. E então o tribunal deu permissão e eles me levaram para casa. Cheguei aqui aos 12 anos e, sinceramente, fiquei decepcionada por termos vindo ao vilarejo. Primeiro, eu já estava acostumada com Odessa, mesmo que fosse uma Odessa triste. Teve também o fato de que essa vovó sempre me assustava dizendo que se eu não fizesse alguma coisa, eu iria para o campo torcer o rabo das vacas. E quando eu cheguei no vilarejo, eu lembrei disso que ela me dizia, não sei porquê. Eu fiquei tão triste, para ser sincera, de verdade. Chamei meus pais de mamãe e papai imediatamente. De certa forma foi fácil para mim. Talvez no subconsciente você entenda que eles são seus pais. Não causou nenhuma dificuldade. Sim, a idade também ajudou, e meu caráter já estava, na verdade, meio que formado. Ou seja, um caráter já formado, e na verdade foi muito difícil com a mamãe. Bem, todo ano no dia do meu aniversário ela comprava algum brinquedo, ela comprava algumas coisas de vez em quando. Ou seja, ela mais ou menos imaginava a minha idade, em que fase eu estava. Realmente, quando cheguei, havia muitas coisas. Com o papai, na verdade, foi mais fácil. Por um tempo, ele se culpou, pois estava na estação naquela época. No geral, todos estavam satisfeitos e felizes. E ninguém nem sequer tocava nesse assunto de que, olha, você foi sequestrada. Não era assim. Ninguém perguntava o que aconteceu lá, como foi lá. E, sinceramente, isso é bom. Sim, eu tenho uma irmã mais velha. E eu tenho um irmão mais velho. Eu estava feliz por tê-los. Bem, foi difícil. Minha mãe achava que quando me levasse eu já saberia fazer tudo na cozinha. Nunca tive a oportunidade de aprender isso, por exemplo. Tudo era novo para mim. Ao chegar em casa, só queria passear e conversar com pessoas da minha idade. Eu podia sair sem pedir permissão, não tinha aquela super proteção. Mas sim, às vezes ligavam para mim 10 vezes se eu demorasse para voltar. E eu, para piorar, não atendia o telefone. Às vezes eu falava, já estou indo, mas esse já podia demorar mais meia hora. Acho que todos já passaram por isso. Uns 3 meses depois que meus pais me levaram para casa, eu voltei para a escola e fui para a minha turma, com os meus colegas da mesma idade. Eu não precisei ficar na primeira série com 12 anos, por exemplo. Minha professora da turma me chamou para conversar. E ela disse, olha, a gente viu aqui uma senhora muito parecida, de óculos por aqui. Seja mais cuidadosa. Bom, eu pensei, tudo bem. No dia seguinte nós fomos para a escola e lá tinha uma feirinha que vinha toda quinta-feira, eu acho. E a gente ia lá comprar chips, essas coisas. E ela estava indo. Eu realmente a vi e, sinceramente, eu fiquei com medo. Corri para a escola e chamei a professora da turma, avisando que ela realmente estava lá. E aí chega um morador da vila trazendo um pacotinho dessa senhora. Lá tinha um Bounty e mais alguma coisa.
e um pingentinho dourado em forma de clave de sol, porque ela tinha uma ideia fixa de que eu devia cantar, que eu devia me dedicar à música. Um homem chega e diz: a madre de alguma igreja chegou. Sim, ela se apresentou para ele como madre, disse que estava só de passagem e sem lugar para ficar. Ele a acolheu. Depois não me deixavam sair da escola. Esperávamos até ela ir embora. As meninas já me acompanhavam até em casa. Eu chego e ela está lá conversando com meu pai. Ele nunca tinha visto ela antes e ele me apresenta para ela. Essa madre ali, essa é minha filha. Ela está lá, sim, sim. Não sei porquê, mas não disse que era ela. Ou eu tive medo que ele fizesse algo com ela, ou bem, eu não sei. Ela já tinha ido embora, eu cheguei. Eu disse para ele. Ele começou: por que você não me contou logo? Bem, eu só disse, sabe, não precisa, não é nada disso. Os moradores da casa contam que ela até amaldiçoava. Ela ficou muito amarga quando me tiraram dela. Então eu fugi e fui parar em um abrigo, e meus pais me buscaram. Ela ficou realmente amarga naquela época. Ela chegou a jogar urina neles. Eles a expulsaram do porão e jogaram fora suas coisas. Ela morava na escada do prédio. E ela lançava tantas maldições nas pessoas. E eles realmente acreditavam que ela tinha algum tipo de poder. Porque um deles que ela amaldiçoou ficou com câncer. Ele morreu de câncer. E agora tem mais um morador lá que está doente. Já tinha ido para Kiev, para a casa da minha irmã, onde trabalhava no verão. Ela me ligou. E eu já estava em Kiev. Ela disse: estou aqui no ponto de ônibus. Vem até aqui e nós vamos embora. Eu disse: tudo bem. Eu ligo para minha mãe, ela estava em casa aqui. Eu digo: é o seguinte, ela ligou do ponto de ônibus. Venha, vamos embora. Mamãe chegou ao ponto de ônibus onde um Mercedes branco parou rapidamente. Mamãe só abriu a porta de trás. Ela falou isso ao motorista, que era o papai. Ele acelerou e foram embora. Ela estava mesmo no carro. Diga, parece uma pessoa sem teto. Chegar de Mercedes. Depois disso, ela não apareceu mais. Foi a última vez que a vi. Isso foi há 5 anos. Mesmo assim, fomos com a equipe de filmagem gravar um programa e a encontramos lá por acaso. Ela pediu de novo para eu ficar com ela. Eu perguntei para ela, fiz uma pergunta: por quê? Por que você me levou? Ela disse: eu não te levei à força. Sua avó pediu para eu te levar? Sim. Mas isso não pode ser verdade. Até porque 1 ano depois que eu desapareci, minha avó faleceu. E isso abalou tanto, aqui até cada morador sentiu. Posso dizer com certeza que minha avó me amava muito. Ela tentava: eu preciso acreditar nisso para minha sanidade. Queriam que eu acreditasse que meus pais e todos eram ruins, que me entregaram para eu ficar com ela. Mas não funcionou, pois eu já tinha outra idade. Recentemente estivemos em Odessa. A situação dela lá é muito triste e foi assim que tudo acabou. Minha avó já faleceu. Gostaria de entender o que houve com ela. Na verdade, o que a levou a agir assim. Sinceramente, prefiro nem imaginar como teria sido se meus pais não tivessem sido encontrados. Aconteceu assim, então era para ser assim. É apenas uma coincidência de circunstâncias que tinha que acontecer. Acho que eu mesma deixei essa história bem distante para mim. Eu não penso nisso. Eu quase nunca me lembro disso. Só se for necessário, como agora. Dizer que eu tenho algum tipo de problema por causa disso, não. Agora eu sou mãe de 2 filhos. Cuido da casa. Por enquanto, nenhum de nós está trabalhando e eu estou de licença maternidade. Tenho medo que isso aconteça com meus filhos. Ainda mais nos dias de hoje. Na verdade, crianças desaparecem com muita frequência. Nós estávamos indo para Odessa com as crianças. Meu marido insistiu muito: segure firme na mão deles. Ser jovem, ficar 7 anos considerada desaparecida e no final voltar para casa, isso é felicidade e, na verdade, é um milagre.